Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFote meu. Vamos para mais um histórico de Brasileirão aí. Dessa vez vai ser assim, vai ser um time bicampeão, tá? E é como a gente mudou um pouco esse estilo, né? Tipo, parte um fala do campeão, parte 2 fala das curiosidades, etc, né? Como agora um vídeo vai ter um time que é bicampeão, então vai ser assim. Nesse vídeo vai ser do time bicampeão, mas assim, do ano tal e do outro ano, né? No vídeo 2 será a mesma coisa, das curiosidades, do ano tal e do ano seguinte, entenderam? Entenderam, né? E sem mais delongas, vamos tentar logo falar, né? Do bicampeão. E o escolhido da vez é o atual, é o maior campeão brasileiro, né? O que tem 12 conquistas, né? O Palmeiras, né? Sociedade Esportiva Palmeiras. E vamos falar de um título, dois títulos que foram legais, né? Que o palmeirense lembra bem. O título de 93 e 94 do Brasileirão, né? Daquele time histórico lá da Parmalat, enfim. Vamos começar por 93, né? 93, a CBF inchou o campeonato de 20 clubes, foi para 32, porque assim, na Série B de 92 subiram os 12 melhores, bem colocados ali na classificação geral. Inclusive o Grêmio, que terminou em nono, foi um dos que subiram, né? Portanto, o campeonato que tinha 20 clubes foi para 32, ou seja, ao invés da CBF manter, né? É sempre aquela estabelecida de 20 clubes, 20 clubes, 20 clubes, resolveu inchar de novo e bagunçar tudo, né? Só que assim, é meio complicado, tá? Um regulamento, mas não tão difícil. E o regulamento era assim, vamos lá. Os 32 eram assim, divididos em 4 grupos de 8. Sendo que nos grupos A e B eram os times mais fortes, os mais tradicionais e etc. O grupo C e D, os mais fracos, tal, né, o que sobrou, né? Enfim, e vamos lá. Nos grupos A e B, classificavam os 3 melhores de cada grupo, totalizando 6, né? No grupo C e D, os 2 melhores de cada grupo. Só que assim, esses 2 melhores faziam uma eliminatória ali, né? Para decidir os 2 classificados para o quadrangular, para os 2 quadrangulares. Só que nos grupos C e D também, os 4 últimos colocados, né? Nesses 2 grupos eram rebaixados, ou seja, os times grandes ali não teriam esse privilégio, né, de ser rebaixados, de se preocupar com isso. Só que os times mais médios e fracos nos grupos C e D teriam essa preocupação, né? E enfim, do grupo A e B saiu 6, né? E do C e D seriam mais 4, seriam 10. Só que para fazer 2 quadrangulares que são de 8, não dá para fazer com 10, né? Então, portanto, os times classificados do C e D faziam ali um mata-matazinho ali rápido, uma eliminatória rápida, né? E aí os classificados, né, que seriam 2, né, desse mata-mata, entrariam num dos quadrangulares, totalizando 8. E aí sim, né, na fase seguinte, que era 2 quadrangulares, 2 grupos de 4, o campeão de cada grupo fazia a final do campeonato. Deu para entender mais ou menos? Deu, né? E assim, o campeão de 93 foi o Palmeiras, né? Como todo mundo sabe, ou quem não sabe tá sabendo. Palmeiras em 93, né? Já estava com o aporte da Parmalat, vinda no ano anterior, né? E para contextualizar um pouco, no começo de 93 o Palmeiras estava numa fila danada, né? Tava numa draga ali, não ganhava nada há 16 anos, né? O último título deles do Palmeiras tinha sido no Paulista de 76, né? Depois disso foram quase 17 anos de amargura para o torcedor palmeirense. E o palmeirense na época era zoado, né? Os rivais adoravam zoar o Palmeiras porque não ganhava nada, etc, etc. Em 92 o Palmeiras chegou perto, né? Chegou até a final do Paulista e acabou perdendo para o São Paulo, né? Um poderoso São Paulo que era o melhor time do Brasil e do mundo na época, né? Em 93 o Palmeiras chegou mais forte ainda, né? Se reforçou, né? Trouxe Edmundo, trouxe Antônio Carlos, trouxe, né? Edilson, Capetinha, enfim. Aí formou um timaço, né? Em 93, né? Uma seleção, praticamente. E no Paulista o Palmeiras saiu da fila, né? Naquele histórico 12 de junho de 93, né? Que os palmeirenses sempre lembram essa data com muito carinho, né? Vencendo o Corinthians na final do Paulista, né? 4-0.
E aí o Palmeiras saiu da fila, né? E isso tirou um peso grande, né, no Palmeiras, né? Da falta de conquistas e tal. Um mês depois o Palmeiras ganhou o Rio São Paulo, né? Mesmo com o time reserva ali, inclusive em cima do Corinthians, né? E aí passou agosto, veio setembro e aí começou o Brasileirão pro Palmeiras, né? E o Palmeiras entrou como um dos favoritos, né? O Palmeiras trouxe uns reforços ali pontuais e tal, né? Trouxe pra zaga, por exemplo, o Kleber, né? O Clebão, né? Que anos antes foi revelado pro Atlético Mineiro, aí saiu pra Espanha e tal, e aí a Parmalat foi lá e trouxe o Kleber. E virou a dupla de zaga ali com o Antônio Carlos, né? Tinha o Tonhão, só que o Tonhão tinha limitações ali, era esforçado e tal, mas né, ele sempre dava umas falhadas ali na zaga e tal, e a diretoria apostou num cara mais firme, né? E ali a dupla de zaga ficou com Antônio Carlos e Kleber, e foi uma dupla muito boa, né? E o Palmeiras começou naquele Brasileirão como um dos favoritos, lógico, né? O Palmeiras caiu num grupo que tinha Fluminense, tinha Santos, tinha Grêmio, né? Assim, os clubes assim que poderiam, né, dar um pouco de trabalho ali. E nesse grupo o Palmeiras passeou no grupo, ou seja, ganhou quase todos os jogos, empatou acho que 2 ou 3 e perdeu só 2 jogos, que foi as duas pro Santos. E terminou o grupo em primeiro, assim, com facilidade ali, sem margem, né? E aí foi pro quadrangular, né? Na segunda fase ali. E nesse seu grupo tinha o São Paulo, né? O poderoso São Paulo, né? De Tele, né? Que estava focado mais no Mundial, né? Naquele ano, né? Contra o Milan. Mas o São Paulo não deixou de lado o brasileiro, né? Além dos times de Guarani e Remo, né? Dois times que se não eram fortes, assim, a nível de São Paulo e Palmeiras, mas eram times chatos de se enfrentar na época, né? O Remo, na época, tinha sido uma surpresa, né? Enfim. E nesse grupo o Palmeiras, né? Foi fazendo a sua parte, né? Ganhando dos dois times que são mais fracos, né? Guarani e Remo. E contra o São Paulo no turno empatou 1-1. Aí no retorno o Palmeiras seguiu firme, né? Ganhando, né? Do Guarani. Chegou na penúltima rodada, encarou o São Paulo no Morumbi. E se o Palmeiras ganhasse, já classificava, né? São Paulo não tinha mais como alcançar o Palmeiras. O São Paulo precisava ganhar do Palmeiras para ter chance na última rodada, enfim. E o empate para os palmeirenses estava bom, né? Porque aí era só ganhar do Remo, né? Que se garantiria na final. E desse jogo, né? O Edmundo e o César Sampaio acabaram com o jogo, né? O Palmeiras ganhou do São Paulo 2-0. Gols de Edmundo, né? E César Sampaio, esse foi um golaço, né? Ele foi arrancando ali, foi driblando todo mundo e fez um puta de um gol, né? Um dos gols incríveis, né? Nesse jogo aí. E o Palmeiras eliminou o São Paulo, né? E assim o São Paulo pôde, enfim, focar de vez no Mundial, né? Acabaria sendo bicampeão mundial, né? Contra o Milan. E o Palmeiras, enfim, se classificou para a final do Brasileiro. E na final o Palmeiras encarou o surpreendente Vitória, né? Vitória da Bahia. O Vitória que naquele ano revelou jogadores interessantes, né? Como o Dida no gol, o Paulo Isidoro, né? Outro Paulo Isidoro, não é aquele famoso, né? Do Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. E um pontinho ali chamado Alex Alves, né? E o Vitória tava surpreendendo todo mundo, né? Tinha surpreendido no grupo, né, do quadrangular, né? Que tinha Corinthians, Santos e Flamengo. E tava ali na final, era uma grata surpresa para todo mundo, né? E o time do Vitória, os salários, o orçamento do Vitória, né? Naquele campeonato, por exemplo, só o salário só um orçamento ali do Vitória, só o Edmundo do Palmeiras pagava todo o time do Vitória, para você ter uma ideia. Ou seja, era um time modesto, mas muito talentoso, muito forte, né? E tava ali na final, né? E é claro, né? O Palmeiras era muito favorito. No primeiro jogo em Salvador, né? Fonte Nova lotada ali com 70 mil pessoas ou mais até. A torcida do Vitória fez barulho, fez um caldeirão ali, tentou, né, encurralar o Palmeiras. O jogo foi equilibrado, né? O Vitória ameaçou algumas vezes, o Palmeiras também chegou algumas vezes ali, né? Mas só que ali perto do fim do jogo, o Edilson, né, que é baiano, né, fez o gol da vitória do Palmeiras, né, sobre o time rubro-negro do Vitória por 1-0. E aí o título ficou muito encaminhado, né? Porque o Vitória teria que vencer por 2 para ser campeão, né?
Não adiantaria se ele ganhasse por um, porque o Palmeiras tinha a melhor campanha, né? E mesmo se perdesse por um, ia ser campeão. E aí uma semana depois, né, no Morumbi lotado com quase 90 mil palmeirenses, né? O Morumbi tava tomado de verde, né? Só tinha um gomo, né, com parte rubro-negra do Vitória, né? E todo mundo dava o título como certo, né, mesmo, né? Não tinha muito o que fazer, né? E o Palmeiras definiu o título, né, em 25 minutos, né? É, Evair fez o primeiro gol, né? E o Edmundo, né, num chute ali cruzado, fez 2-0 e aí acabou, né, o campeonato. O Vitória teria que fazer 5 gols, né, para ser campeão, né? Mas nunca, né, que isso ia acontecer, né? E aí o Palmeiras tocou o jogo em banho-maria, né? Tipo, foi esperando o fim do jogo, né? Teve algumas outras chances de fazer mais gols ali. O Vitória até chegou a acertar uma bola na trave ali com o Roberto Cavalo, né? De falta, né? Que era sempre a especialidade desse jogador. E o 2-0 se manteve ali. E aí, ó, apito final, o Palmeiras era campeão brasileiro de 93. Era o seu 7º título brasileiro, né? Contando os títulos da Taça Brasil e Robertão, né? Mais os dois, né? Do Brasileirão, né? De 71 para frente, né? Aquele lá dos anos 70. E ainda, inclusive, quebrava esse jejum, né? Era depois de 20 anos o Palmeiras ganhava um brasileiro, né? E um título que consagrou aquele time, né? E para um time que começou o ano na fila, né? 16 anos sem nada, o Palmeiras terminou 93 com 3 títulos, né? Paulista, Rio São Paulo e Brasileiro, né? Só que ainda tava para vir mais ainda no ano seguinte. E vamos lá, né? Vamos para 94, né? E vamos lá. Bom, chegamos em 94 e para contextualizar antes desse campeonato, né? O Palmeiras chegou em 94 forte, trouxe mais reforços de peso ali, trouxe Rincon, né? Fred Rincon, colombiano. Só que ele ficou 6 meses no Palmeiras, depois ele foi embora para futebol europeu, para o Real Madrid. Trouxe ali alguns nomes, como Gato Fernandes no gol, né? Trouxe zagueiro Cláudio, né? Trouxe um lateral ali chamado Wagner, para ser reserva do Roberto Carlos. E, enfim, trouxe mais nomes ali interessantes. O time ficou mais forte ainda, né? No primeiro semestre o Palmeiras ganha um bicampeonato paulista, em cima não, né? Foi pontos corridos esse campeonato e o Palmeiras ganhou com sobras ali, né? Foi um título tranquilo pro Palmeiras, né? O título do bi foi contra o Santo André e aí o jogo das faixas foi contra o Corinthians, né? E enfim, na Libertadores o Palmeiras fracassou, né? Caiu nas oitavas pro São Paulo, né? Teve um negócio maluco ali, né? Fez o primeiro jogo de ida no Pacaembu, 0-0. Aí teve aquela pausa por causa da Copa do Mundo e, né, o Palmeiras marcou amistosas excursões, né? Entre junho e julho, né? Inclusive uma no Japão ali. E aí o time teve que voltar às pressas, né? Para fazer o jogo de volta contra o São Paulo. E aí o time, né, não conseguiu sair do fuso, né? Horário, né? Todo mundo sabe como que é isso, né? E aí isso meio que facilitou um pouco pro São Paulo, né? Para aproveitar esse desgaste do Palmeiras, e aí o Palmeiras acabou eliminado, enfim. Teve a Copa do Brasil também, né? Que o Palmeiras caiu nas quartas de final, eu acho, ou oitavas de final, não sei. Foi eliminado ali pro Ceará, né? Só que o Palmeiras não ligou muito, porque o foco do Palmeiras era mais a Libertadores e, como eu acabei de falar, acabou caindo também nas oitavas. E aí restou o Brasileirão, né? E o Brasileiro 94, meus amigos, meu Deus do céu. Se 93 foi meio um pouquinho confuso, mas deu para entender um pouco melhor, né? 94, ai, ai, ai. CBF, não sei por que dava nos caras que inventavam o regulamento. Não sei quem que era o Jerico que inventava essas fórmulas malucas, enfim. De 93 tivemos 32, né? E aí caíram 8 times, né? Dos grupos mais fracos. E aí ficou 24 times, né? E 24 times, aí você pensa, 23 jogos, né? Jogam todos contra todos e classifica os 8 e etc, etc. Mais fácil, né? Não, nem pensar, meus amigos. Vamos lá. Primeira fase até dá para entender um pouco. Os 24 times eram divididos em 4 grupos de 6 times, tá?
Grupo A ao grupo D. Os 4 com 6 times. Jogam dentro do grupo, enfim. Avançam para a segunda fase. Os 4 melhores de cada grupo. Ou seja, avançam 16, né? 4, 8, 12, 16. Sendo que os vencedores de cada grupo já entravam na fase seguinte com um ponto extra. Os 2 últimos que não se classificaram foram para a repescagem. Ou seja, os 2 últimos que não conseguiram se classificar continuam jogando. Ou seja, vão para a repescagem para na repescagem ter uma chance ali. Entenderam? Ou seja, os eliminados não foram eliminados porque seguiam jogando, faziam essa repescagem. Aí, ó, olha a doideira. Mas calma que não acabou, tá? Na segunda fase, né, os 16 ali classificados jogavam todos contra todos em turno único, porém jogavam divididos em 2 chaves. 2 grupos, ou seja, 2 grupos de 8 para efeito de classificação. Na primeira parte, né, que eram 7 rodadas, né, ou seja, jogavam dentro do grupo, né, e aí na segunda parte, 8 jogos, né, o grupo 1 contra o grupo 2, né, e no final davam 15 jogos de qualquer forma, ou seja, avançavam para parte final, né, o mata-mata. Os vencedores de cada grupo, ou seja, primeiro turno, campeão do primeiro turno, A e B, 2. Campeão do segundo turno, A e B, mais 2, 4. Mais os 2 bem colocados, independente do grupo, né, na soma geral, né, 15 jogos, né. Mais 2 bem colocados, que são 6. Ou seja, dos 16 aí você classificava 6. Né? 2, né, do campeão do turno e retorno, 2 do campeão do turno e retorno, né? Mas os 2 melhores, né, do índice técnico. E para completar, né, você tinha a repescagem, né, lembra? Os que foram eliminados ali jogavam os 8 ali entre eles, né, turno e retorno. Os 2 primeiros dessa repescagem avançavam para a fase final. E assim, a fase final com os 8 classificados faziam um mata-mata tradicional, né? Quartas de final, semifinal e final. Sempre com um time de melhor campanha tendo a vantagem, enfim, de segundo jogo e duplo empate, aquela coisa toda. E outro detalhe, nessa repescagem, os 2 últimos nessa repescagem eram rebaixados para a Série B do ano seguinte. Entendeu a mamata? Acho que deu para explicar mais ou menos, tá? E vamos lá para falar do Palmeiras, que foi o bicampeão. O Palmeiras jogou no grupo A, né? Grupo A? É grupo A? É grupo A. Não. Grupo B, perdão. Ô caramba, peraí. Grupo B. Não, grupo C, do grupo D, grupo D, grupo D. Ô caramba. Eu não peguei aqui a marcha, né? Eu tô fazendo isso por fazer, mas enfim. O Palmeiras jogou no grupo D, né? Grupo de 6, né? Então são turno e retorno, são 10 jogos. E o Palmeiras literalmente passeou no grupo, ou seja, em 10 jogos o Palmeiras ganhou 9. Ou seja, o Palmeiras tinha um grupo que tinha Fluminense, Paraná, Internacional, União de Araras e Náutico. Ou seja, dos mais fortes ali, Fluminense e Inter, né? E um time médio, 2 médios, vai. Náutico, vamos considerar que é um clube médio, vai. E um pequeno ali que era o União, né? O Palmeiras classificou com sobras. Aí veio a segunda fase, né? Aquela fase lá que é turno, jogo dentro do grupo, depois jogo contra outro grupo, enfim. Na primeira parte, né? Que foi o que os times jogavam um contra o outro. Não, que jogavam entre si, né? O Palmeiras foi campeão do grupo, né? Do seu grupo, que era o grupo F. Ou seja, ganhou com sobras ali, né? Classificou para as quartas. Na segunda etapa, né? Que era os times jogavam contra o outro grupo, né? O Palmeiras fez uma campanha fraca, mas pouco importa, né? Já estava classificado mesmo, enfim, né? De jogos que eu posso destacar nessa fase, né? Foi um 2-2 muito louco contra o São Paulo no Morumbi, né? Ali perto do fim da fase final ali da segunda parte, né? Onde o Palmeiras já estava classificado, enfim. Só estava, né,
mantendo o ritmo dos jogadores, aquela coisa toda, enfim. E esse jogo quebrou o pau, né? O Edmundo, né, que era destemperado, todo mundo sabe, né, deu um soco na cara do Juninho. E o André, né, o André Luiz do São Paulo, tomou as dores do Juninho. E aí partiu pra cima do Edmundo. E aí o pau quebrou. Aí saiu briga dos jogadores dos dois times. Se vocês procurarem vídeos no YouTube, vocês vão ver, né? Ou se, pra facilitar um pouco, coloca no YouTube assim: São Paulo 2, Palmeiras 2, 94. Vocês vão ver a confusão que foi nesse jogo, enfim. E o STJD puniu o Edmundo, tirou ele, né, do restante do campeonato, né? Só que aí depois o Palmeiras conseguiu recorrer e tal, né? E aí o Edmundo só voltaria na fase de mata-mata ali. E enfim, né? Aí chegamos na parte final, né? Que foi o mata-mata. O Palmeiras emparelhou com o Bahia, né? O Bahia foi um dos classificados ali no índice técnico, né? Não ganhou um dos dois turnos, né, na segunda fase, mas entrou pelo índice técnico. No primeiro jogo em Salvador, o Palmeiras ganhou, né, 2-1. Foi um jogo tenso, foi um jogo pegado ali, né? O Bahia deu trabalho, só que o Palmeiras ganhou 2-1. E na volta, no Pacaembu, outro 2-1. Só que assim, foi um jogo tranquilo, sabe? O Palmeiras abriu 2-0 e tal, tomou o gol do Bahia ali perto do fim, mas só que foi um jogo tranquilo. Na semifinal, o Palmeiras encarou o Guarani de Campinas. O Guarani que fazia uma campanha surpreendente naquele ano, né? Que estava revelando ali para o mundo todo, para o Brasil todo, o trio, né? Amoroso, Luizão e ali no meio o Djalminha, né? Embora o Djalminha já tinha sido revelado anos antes pro Flamengo, né? Mas acho que foi mais no Guarani mesmo que o Djalminha teve mais destaque, né? Aí o Guarani estava sem Amoroso para esses jogos, né? O que representa meio time do Guarani, né? O Amoroso, convenhamos, era meio time do Guarani, né? Sem ele, o time enfraquecia um pouco, né? Mas ainda assim era um time perigoso. Como o Guarani fazia uma puta campanha naquele campeonato de 94, o Guarani tinha a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Portanto, no Pacaembu, né, primeiro jogo, mando do Palmeiras, né? O Palmeiras saiu perdendo, mas venceu por 3-1, né? Zinho acabou com o jogo, o Evair também fez os gols, né? E o Palmeiras ganhou 3-1. E na volta em Campinas, né, o Palmeiras conseguiu se classificar sem sustos, venceu de novo, né, 2-1. E assim avançou para a final. E a final, né, de 94, adivinha, foi contra o Corinthians, né? De novo o Corinthians no caminho, né? O Corinthians montou um time até forte em 94, né? Com o Marcelinho Carioca, o Marcelinho, o Viola, Marques, né? Branco na lateral esquerda, né? Enfim, o Corinthians estava com um time até forte, né? E o Corinthians estava com a faca nos dentes, né? Já que veio o Palmeiras, estava com a faca nos dentes, querendo, né, se vingar das derrotas no ano anterior, né? Do Paulista e Rio-São Paulo, né? E como o Morumbi estava interditado, né, para essas finais, né? O Morumbi estava passando por obras de estrutura e tal, né? E muitos alegam que o São Paulo fechou o Morumbi de propósito para não ver um dos dois rivais levantar a taça no Morumbi, né? É isso que dizem, né? Mas é que falam que o São Paulo fechou o Morumbi para fazer reforma na arquibancada, enfim, aquela coisa toda. Os dois jogos foram no Pacaembu, né? O primeiro jogo foi mando do Corinthians, né? 36 mil pessoas. E o Palmeiras deitou no Corinthians, né? Deu show, né? Não deu chance pro Corinthians. O Edmundo acabou com o jogo, né? O Rivaldo também acabou com o jogo, né? Aliás, o Rivaldo veio do Corinthians pro Palmeiras no segundo semestre, né? Eu esqueci de mencionar nisso. O Rivaldo tava no Corinthians, né? Ele foi pro Corinthians em 93, no segundo semestre. Ficou até o primeiro semestre todo de 94 no Corinthians. Aí pro segundo semestre o Palmeiras foi lá do Corinthians e trouxe o Rivaldo, né? Os palmeirenses ficaram até desconfiados, né? Por causa de um cara vindo do rival e tal, mas o Rivaldo acabou né, se destacando nesse Palmeiras aí, né? O Rivaldo nesse jogo acabou com o Corinthians, né? E o Palmeiras ganhou de 3-1 com sobras e praticamente definiu o título, né? E aí no jogo da volta, né? No Pacaembu, com 35 mil pessoas, o Palmeiras saiu perdendo, né? Com gol de Marques, após uma cobrança de falta ali do Marcelinho, que a bola acerta a trave, volta e o Marques faz o gol no rebote. Só que o Palmeiras, assim, nem sentiu, sabe? O Palmeiras foi atacando, foi pressionando, o Corinthians teve poucas chances ali de ameaçar, né?
Teve confusões também, né? Polêmicas, né? Jogadores de Palmeiras e Corinthians expulsos e tal. Mas ali perto do fim do jogo ali, né? O Edmundo arrancou ali. Não, o Edmundo arrancou, né? Foi embora, cruzou o rasteiro e o Rivaldo cumprimentou e empatou o jogo 1-1 e aí defendeu o título de vez, né? E, e assim o Palmeiras se consagrava bicampeão brasileiro seguido, né? E o seu 8º título brasileiro, né? Até então. E consagrava de vez aquele time, né? Histórico, né? E com isso encerrava 94 com, assim, em 1 ano e 8 meses, né? Mais ou menos isso, quase 2 anos, o Palmeiras ganhou 5 títulos, né? 3 em cima do Corinthians e assim, o palmeirense tava rindo à toa, né? Naquele final de 94, tava saboreando aqueles títulos com muito gosto, né? Pra quem ficou na fila, né? Por quase 17 anos, o palmeirense naquele momento, vendo 5 títulos, assim, tudo quase em sequência, né? Foi a desforra, né? E, enfim, né? Esse foi o vídeo 1, né? O vídeo do Palmeiras bicampeão brasileiro de 93, 94. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? O vídeo já tá longo, né? 26 minutos. Deixem like, compartilhem, comentem nos comentários aí, que é importante. Eu vou encerrando por aqui e falou. Falou não, perdão. Eu vou encerrando aqui o vídeo 1, né? O vídeo 2 a gente vai falar, né? De polêmica, curiosidades, etc. dos campeonatos de 93 e 94. E é isso, eu vou ficando, agora sim, vou ficando por aqui e falou!